A gente aprendia valores também. Você tinha que ter momentos de convivência. E esse padrão que tem agora de competição. Porque se tornou uma vida de competição. Eu estou disputando uma vaga com você. Sim. Né? E como você vê isso, você que está mais próximo agora desse processo de educação? Não, e uma competição que cria questões do tipo, eu já vi gente falando assim, agora que tem esse negócio de cota, meu filho, você tem que ver que aquele cara vai roubar a sua vaga. Ele vai roubar a sua vaga. Aí eu falo assim, mas ele não roubou as suas vantagens a vida inteira. Por que ele vai roubar a sua vaga? Sabe? Então é uma coisa que eu vejo os pais falarem isso. Sabe, primeiro a gente vê aí uma dor, né? Porque são pais que veem filhos como investimentos. Exatamente. Então, quando você vê filho como investimento, você quer investir nas ações daquela startup filho. Exatamente. E quer resultado na sua cota de participação. É um investimento. Curto e médio prazo. Não se fala exatamente. Não. Então, a primeira coisa, gera uma pressão enorme. E aí a saúde mental dessa criança começa a se comprometer. Depois você começa a entender que existe um drama que está para além da escola. O modelo educacional brasileiro é muito disfuncional. Muito. É conteúdo demais, decorativo demais, e as escolas às vezes até tentam fazer um esforço para a mudança, mas elas estão amarradas a um sistema que impõe um conjunto absurdo de conhecimento que às vezes é desnecessário. E não ensina a pensar e refletir. Informar não é a mesma coisa que formar. Exatamente. É uma escola que informa, mas não forma pessoas. Então, mesmo essas escolas que tem competitividade para passar no ITA, no IME, na USP, elas entenderam hoje, pelo menos as séries entenderam que a saúde emocional é central, porque muitas dessas crianças, adolescentes, eles até são de alta performance, mas eles travam na prova por questões íntimas. Essa dinâmica familiar, esse abandono. Então, eu acho que a escola que não entende que ela é também, sobretudo, um lugar de formação de valores e de desconstrução de emoções, ela não sabe o que é ser escola. Se ela acha que é uma mera repassadora de conteúdo, ela está prestes a fechar, porque na internet o conteúdo é gratuito e bom. Você pode assistir a aula todinha do curso de ética do professor Sanders em Harvard, com legenda em português. Então, o conhecimento está aí. A escola é um lugar de encontro e de trocas afetivas. E essas trocas afetivas, elas não podem mais acontecer assim, espontaneamente, até porque elas nem acontecem, porque no intervalo cada adolescente está no seu celular. É preciso que haja um estímulo. A gente tem visto um movimento agora em vários países de voltar para o papel. Eu estava conversando com meu sócio ontem, já imagina, vai ter que voltar para papel pautado, cara, para aprender, porque a gente está tendo um declínio cognitivo. Enorme. E você está falando uma coisa, cientificamente já é provado. Sim, que você desenhar, porque na realidade quando você escreve, você está desenhando um pensamento, você está materializando um pensamento. Olha que lindo. Você tira aquela tempestade de pensamento, você tem que lentificar e você tem que desenhar. Então você faz etapas que fixam muito mais. Muito mais. Mas muito mais. Eu até hoje, Sandra, eu escrevo meus livros. Eu vi que você vai jogando assim o papel, acompanha você, tá pensando que não? E não pense que eu vou mudar. Tem gente que fala assim, não, mas eu vou arrumar um programa que você fica falando. Eu falei, falar não é a mesma coisa que escrever. Não. Essa lentificação, só a escrita dá. Só a escrita dá. Porque falar, eu tô falando porque na hora aqui... que você vai escrevendo, já vai fazendo outro juízo de valor. Exato, totalmente. E você vai vendo a materialização de um pensamento abstrato. É lindo. É lindo. Você vê que a importância do CVV? A pessoa tá em casa pensando que não vale nada, que o mundo é ruim, que ninguém vai sentir falta, que é um peso no mundo, aquele pensamento num processo de repetição emocional muito intenso, como diz Carranhado. Aí ela liga para alguém e ela fala, e ela escuta pela primeira vez os pensamentos. Exatamente. E ao escutar ela faz, poxa, não, acho que eu estou exagerando aqui. Imagine quando você escreve. Quando você escreve. Aí é que você tem capacidade maior. Então, por exemplo, eu nunca pensei em ser escritora na minha vida. Nunca pensei, até porque TDAH, dislexia, tudo que eu pensei, não. Mas aí quando você vai botando, você se fascina com tipo assim, caramba, esse pensamento estava tão truncado e agora ele está aqui. Exato. E aí você vai gostando. É uma prática, né? É uma prática. É uma prática. Eu lembro que quando eu li o seu livro sobre TDAH, eu disse, cara, meu Deus, finalmente eu entendi quem sou eu. Porque a baixa autoestima é terrível. TDAH. Nós estamos sendo acusados de só chamar TDAH aqui. É, né? Mas sem juro por Deus. E a gente não seleciona, né? Não. Eles aparecem. Eu acho que os iguais se atraem.
Mercúrio retrógrado tá... O que eu acho mais interessante, assim, absurdo que a gente está reforçando... O índice é altíssimo, o índice é que altíssimo. a gente... Nós três, por exemplo, a gente vem de uma época que a cultura e a TDAH, e essa criança vai ser burra. Coitada. Não vai ter Não, nada. é burra, né? preguiçosa, burra. E eu e a Ana, a gente se conhece dando palestras, né? A gente estava dando... E sobre temática de educação. E aí, assim, o meu papel ali era querer trabalhar para os pais, mostrar que, assim, o seu filho tem muito potencial. Você sabe que eu faço exatamente isso, Alex. Eu faço questão de, quando eu falar para os pais, contar o que minha mãe escutava. Exatamente. Se conforme que ele não termina a 8ª série. Exatamente. Ele não vai dar pra nada. Bota pra fazer concurso Banco do Brasil, que pelo menos... Não, minha mãe escutava pior. Olha, vê se ele faz um concurso pra gari, nada contra a profissão de ninguém. Gari. Mas tipo assim, você não vai conseguir com o conhecimento. Então coloca ele já para trabalhar. E você escuta tanto que você acredita. Sim. Porque eu acho que a única pessoa que não acreditou foi minha mãe. Ela olhava pra mim e fazia, não, ele vai mais longe, né, meu filho? Ela aquela entonação de, você não tem alternativa. Eu acredito em você. Eu acredito, né, meu filho? Olha, Você vai. E eu digo muito que durante muito tempo eu tomei de emprestado a fé que ela tinha em mim. Que legal. Pra até que um dia eu pudesse assumi-la. Né? Essa fé fosse sua. Você sabe que quando um dia, escrevendo o livro, aí um dia um editor perguntou, como é que você aprendeu a escrever? Aí eu fiz. Nunca ninguém me perguntou isso. Se eu pensar... Aí eu lembrei, minha mãe era jornalista. E quando chegou o computador, ela não se adaptou. Então a gente comprou um XT Califórnia com DOS e WS. Lembra que botava o disquete? Sim. Botava início de negrito, fim de negrito. A gente tinha que dar os comandos, era quase um programador. Minha mãe não se adaptou. E aí o que ela fazia? Ela escrevia como você escrevia, o texto me dava. Pra você digitar. Eu digitava, só que ela era perfeccionista. Aí quando eu imprimia, ela corrigia tudo de novo. E ela fazia isso assim 15, 30 vezes. E você tinha que rever. Aí eu fazia, eu não aguento de mais. Novo. Tem que digitar de novo, não sei o que. Ela, o jornal é o dinheiro que bota a comida na casa. Digite. E essa é a sua parte de botar. Aí eu lembrei do senhor Niag. Pinta em cera, Daniel Santos. Pinta em cera. Eu tava sem saber, sendo treinado pra uma coisa que só depois viria depois. E aí você olha, e uma coisa que Steve Jobs diz no discurso dele da formatura de Stanford. Daquela de formatura. Né? Lindo aquele discurso. Conexão de pontos. Você só vai entender como aquilo é importante no futuro. Naquela hora não tem sentido. E aí eu digo muito pros pais, olha gente, eu ouvi tudo isso durante toda a época da minha vida. E olha o que tá acontecendo hoje. Estou dizendo pra vocês o seguinte, sabe que seu filho tem TOD? Cara, não cristaliza aquela criança, você não tem noção do que pode acontecer. Rótulos. Eu digo assim, professor e pai, muitas vezes é o pior preditor do futuro. Exatamente. Tem aluno que você jura que não vai dar pra nada. E dá. Aí 10 anos depois, danado, sei o que acontece, a criatura tá bombando. Tem aluno que você jura que vai bombar. E não dá pra nada. E não dá pra nada. Ou seja, eu sempre digo pros professores, pros pais, são sementes. Semeie. Uma vez chegou pra mim uma paciente e a gente faz as duas perguntas clássicas. Quem te encaminhou e qual é a tua dor principal, queixa principal, né? Não, quem me mandou foi meu filho. Seu filho é quem? Foi seu aluno na universidade. Então quando a senhora apresentou esse sintoma, ele disse, mamãe, vai pro professor Rossandro. Não foi bem isso, Rossandro. Na verdade, ele olhou pra... Ele era um alcoólatra. E um dia você estava dando aula pra ele e ele chegou em casa isso depois que o professor Rossandro falou, hoje eu nunca mais bebo. E nunca mais bebeu, faz 10 anos. Você desencadeou uma lucidez, uma abertura de portal pra consciência. Que ele estava meio perto, né? Eu disse assim, por favor, pergunte a ele o que foi que eu disse. Exato. Porque tinha outros alunos, né? Aí ela saiu, era uma sexta-feira à tarde, sabe? E eu fiquei assim pensando, o que isso quer dizer? E como é que eu posso dizer isso para as pessoas depois? Porque eu sempre fico pensando assim, como é que eu posso traduzir isso para todo mundo, né? E aí me veio à cabeça a parábola do semeador que saiu a semear. Porque em tese, um homem do campo, ele sabe que não se joga semente nas pedras. Ele sabe que não se joga semente. Sabe onde joga. É semente nos espinhos, nem numa terra pouco fértil. Que ali ele só aproveita 25%, né? Naquela estatística que Jesus apresenta. E aí eu pensei, na verdade, o semeador, ele não está preocupado com o solo, ele acredita na semente. Então, por exemplo, às vezes você joga uma semente para um aluno que está com aquela cara de tédio lá atrás, mas ela está lá. E o conhecimento, ele não morre. Exatamente. E quando aquele indivíduo que é pedra, é macerado pelas dores, as lágrimas que vão transformar aquele solo em humus, finalmente aquele conhecimento fertiliza. Exatamente. Então, como pai, como mãe, semeie. Como professor,
Semeie. Porque um dia aquela semente há de germinar. Talvez a nossa dor é porque a gente queira semear, ver a flor e o fruto. Exatamente. E eu acho que só Deus vê isso. E eu digo isso também. Eu já tive pacientes que foram uma escola, assim, de você falar coisas. Eu sempre fui uma pessoa que falei coisas muito duras de forma muito afetiva. Eu já tive pacientes que eu falei coisas muito cirúrgicas. Pá, pá, pá. E eu sempre escrevia isso e dava para a pessoa. E eu falei assim, você pode rasgar, você pode jogar fora. Você pode nunca mais voltar aqui. Eu vou entender. Mas se um dia isso aí te fizer algum sentido, alguma coisa, só me manda uma notícia. Tô bem. Isso aconteceu muito mais do que eu esperava. Mas assim, o tempo de cada um totalmente diferente. Teve um que levou 8 meses, teve um que levou 10 anos. E tinha o raio do papelzinho que já estava desbotado, ficou se lá. desfazendo. Eu vim aqui só para você refazer. Que lindo, aí né? Eu pensei que era para pegar outro papel, para subir de nível. Então ele falou, então refaz para recordação e vamos fazer outro. Então assim, essa questão, você nunca sabe a porta que você vai abrir numa pessoa, nem quando. Mas ela às vezes leva tempo. Ela até vai e só depois de tempo. Muito tempo. Acho que uma das coisas mais bonitas que existe no convívio com o outro é respeitar esse tempo do outro. Porque às vezes você, numa área da vida, está um passo à frente do outro que está do seu lado. Mas numa outra área você está um passo atrás. Exatamente. Até porque tem isso, né? Você não está um passo à frente em tudo em relação ao outro. E quando você entende essa dinâmica de tempos diferentes, você vai respeitando isso. E uma das coisas que a gente, quando está fazendo terapia com alguém, é o tal do manejo. Porque às vezes acontece que um avança tanto que desloca da relação, né? Porque você avança tanto que o outro passa a não fazer sentido. E a gente, você precisa fazer um convite a essa pessoa que está com você a dar uma avançadinha, porque senão você vai se deslocar de uma forma tal que você vai olhar e dizer, tem um estranho no meu ninho e vai sair da relação. Mas ao mesmo tempo você não pode ficar em nome, mas a pessoa não quer avançar, então a única condição de eu ficar eu manter estacionário também não dá. Não dá. É uma dinâmica e escolhas. Isso é a dificuldade do casamento, né? Porque você escolhe uma pessoa, em geral, digo para todo mundo, escolhe valores parecidos, vivências, histórias, coisas em comum. Você não escolhe uma parceira ou um parceiro porque são absolutamente diferentes de tudo. Não. Mas no decorrer do caminho, você vai se tornando outra pessoa e a outra pessoa também. Em velocidades, às vezes, diferentes. E é tão bacana quando você entende isso, porque assim, no momento que você saca que você está um pouquinho aqui, mas a outra pessoa está um pouquinho aqui em outro aspecto, a troca se faz. E aí você leva todo mundo. Mas, em geral, tem sempre um que acha que assume a colocação de poder do provedor, que provém o conhecimento, provém tudo, e esse cara impede o crescimento do outro e quebra. Chega um dia que ele quebra. Às vezes há muito isso, né? Eu via muito, assim, em consultório, infelizmente, como não é uma coisa que todo mundo faz, mas é uma coisa que a maioria faz, infelizmente. Como as mulheres torciam pelo sucesso do marido, mas como os maridos não torciam pelo sucesso das esposas. Muito.